Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos na nossa quarta aula usando a apostila dos conteúdos do terceiro bimestre. Na aula de hoje, vamos falar sobre a fotossíntese. O que será que significa essa palavra? E também vamos falar de formas de economizar energia. Eu quero lembrar você que na última aula nós falamos de situações onde a energia é transformada. Nós falamos da montanha-russa, por exemplo, que utiliza de energia elétrica para transformar essa energia em energia mecânica, de movimento, para movimentar o carrinho nas subidas. E hoje vamos falar de energia novamente, só que nessa aula nós vamos começar falando de um ser vivo que produz a sua própria energia, que são as plantas, as algas e as cianobactérias. E esses seres vivos, as plantinhas, as algas e as cianobactérias, elas não precisam se alimentar de outros seres vivos para estar vivas. Elas produzem o seu próprio alimento. Como elas produzem esse alimento? Elas produzem esse alimento a partir da energia solar, que elas transformam em energia química. O que é energia química? Lembra de 2 aulas atrás que nós falamos das transformações químicas? A energia química, ela tem relação com essa transformação química, ou seja, é uma energia que é retirada a partir da transformação química de elementos, da parte de dentro dos elementos que se modificam durante uma reação, durante uma união entre 2 elementos. Então, as plantas, você está vendo aqui um exemplo de uma plantinha, as algas, que elas podem ser parecidas com plantas que a gente consegue enxergar, como essas daqui, ou elas podem ser muito pequenininhas, elas podem ser microscópicas, como essas que estão aparecendo aqui. E nós temos também as cianobactérias, que são um tipo de bactéria que consegue produzir o seu próprio alimento. E é muito importante que você saiba que as plantas, as algas e as cianobactérias, elas conseguem produzir o seu próprio alimento porque no seu corpo existe um elemento que se chama clorofila. A clorofila, na presença de luz, que pode ser a luz do sol ou pode ser uma luz artificial também, como uma lâmpada, quando a clorofila entra em contato com luz e com água e gás carbônico, essa clorofila que está na plantinha, na alga ou na cianobactéria, consegue, na união desses 4 elementos, gás carbônico, clorofila, água e luz, ela consegue produzir o seu próprio alimento. O que é o alimento da planta? É o carboidrato. É a energia dela. Então, a planta produz a sua própria energia, o seu próprio alimento, a partir de clorofila, água, luz e gás carbônico. Junto com essa energia, ela também elimina como resultado dessa produção o gás oxigênio. O gás oxigênio, você lembra dele. Ele é muito importante para a nossa vida, para a vida do ser humano e de todos os animais que respiram oxigênio, que praticam a respiração aeróbica. Por quê? Porque esses seres vivos precisam de gás oxigênio para sobreviver. Então, se não existissem as plantinhas, as algas e as cianobactérias, nós não teríamos oxigênio na atmosfera e nós não conseguiríamos respirar e assim a nossa vida não ia existir. Eu quero que você saiba que entre as plantas, as algas e as cianobactérias, as algas são as principais responsáveis por produzir a maior parte de gás oxigênio que existe no nosso planeta. As plantas também ocupam esse papel, são muito importantes. É por isso que nós não podemos destruir florestas, porque sem as florestas a quantidade de oxigênio no ar diminui.
Mas aqueles seres que mais produzem oxigênio para a nossa respiração são as algas, e as algas estão principalmente nos oceanos. Então, voltando na fotossíntese, como acontece essa transformação, essa mágica que faz com que as plantas produzam a sua própria energia, o seu próprio alimento, o que acontece? Então, a plantinha, ela retira do solo a água e os minerais que ela precisa. Através das suas raízes, ela retira a água e os minerais. Da atmosfera, ela retira o gás carbônico e a mágica da energia, a mágica da alimentação das plantinhas vai acontecer aqui na folha. Porque aqui na folha, a água e os minerais que vieram das suas raízes e o gás carbônico que ela tira da atmosfera vão se encontrar com a clorofila que está aqui na folhinha, e essa clorofila junto com água e gás carbônico vão entrar em uma transformação com a luz solar. E essa transformação, essa reação que é simbolizada aqui por essa flechinha, vai produzir energia e o gás oxigênio. Eu quero que você saiba que este conteúdo também está lá na página 177 da sua apostila. A fotossíntese é um processo muito importante que garante a energia da vida do planeta Terra. Todas as formas de vida do planeta precisam da energia que as plantas, algas e cianobactérias produzem. Essa produção acontece durante a fotossíntese. Para que a plantinha faça fotossíntese, ela precisa de gás carbônico, clorofila, água e luz. Luz que vem principalmente da nossa fonte maior de luz, que é o Sol. Sem o Sol não existiria vida no nosso planeta. Viver, estar vivo, ser um ser vivo precisa de energia. Todo ser vivo precisa de energia para sobreviver. Essa energia pode ser adquirida através dos alimentos ou através da produção do seu próprio alimento. É o que fazem as plantinhas, as algas e as cianobactérias. O que elas fazem? A partir da energia que vem do sol, as plantas transformam essa energia em energia química, ou seja, em alimento para o seu corpo. E a energia do sol, além de trazer alimento para as plantas, também traz energia para nós humanos. Através da energia do sol, esse equipamento aqui é capaz de transformar a luz solar em energia elétrica. Então, o sol é importante para as plantinhas e também é importante para nós humanos, porque muitas casas, muitas indústrias, muitos comércios já estão usando a energia solar como forma de energia elétrica, transformando a energia solar em energia elétrica. Além de energia, a luz do sol, ela também é importante porque ela oferece luz, né? Os raios solares também nos oferecem luz, e essa luz que vem do sol ajuda a regular o metabolismo dos seres vivos. O que é o metabolismo? É um reloginho interno, é um mecanismo que existe dentro de todo ser vivo que diz para ele a hora exata de ele acordar, dormir e de fazer as suas outras tarefas, como se alimentar. É a luz do sol que diz para nós, seres humanos, por exemplo, quando nós devemos produzir certos hormônios que vão facilitar a nossa hora do sono. A energia solar também garante para a gente calor. Esse calor é muito importante para garantir a temperatura adequada para a vida. Falamos do sol, agora vamos falar sobre essa energia que as plantas, as algas e as cianobactérias produzem. Para onde vai essa energia? Bom, a partir de uma plantinha que produz energia, toda uma cadeia alimentar é abastecida.
toda uma cadeia de seres vivos recebem energia de uma única plantinha, ou de uma única alga, ou de uma única cianobactéria. Vamos entender como isso acontece nesse exemplo. Lá na apostila, na página 178, também tem um exemplo muito legal para você ver, tá bom? Então, aqui no número 1, nós temos a alga, que é o ser vivo que consegue produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese, e a energia que a alga produz vai ser transferida para o camarão, que nessa cadeia alimentar aqui está em segundo lugar. Então o camarão vai se alimentar dessa alga e vai consumir parte da energia que a alga produziu. A mesma coisa acontece quando o salmão for se alimentar do camarão. Ele vai retirar parte da energia que vem do camarão para que ele possa continuar vivo. E depois, nós, seres humanos, vamos nos alimentar do salmão. Então, o ser humano que se alimentar desse salmão vai estar consumindo uma energia que veio do salmão, que se alimentou do camarão e que se alimentou da alga. É muito interessante, uma curiosidade do salmão, é que alguns tipos de salmão que se alimentam muito de camarões, que se alimentam de algas vermelhas, tem essa coloração bem característica do salmão. Mas isso vem da alimentação dele, não é uma cor natural do salmão. Então, porque a alga é vermelha, esse vermelho vai para o camarão e depois passa para o salmão. Apenas uma curiosidade para você entender o quanto a alimentação é importante para o ser vivo e que na alimentação, o ser vivo adquire energia para viver. Falamos da energia que vem do sol, falamos da energia que é importante para viver, e agora vamos falar da importância de economizar energia. Esse conteúdo está lá na página 179 da sua apostila. Eu quero que você saiba, como curiosidade, que muitos seres vivos economizam energia durante uma parte do ano para períodos onde é difícil para esse ser vivo acessar alimentos. Então, para garantir que ele continue vivo, os seres vivos economizam energia. Os ursos, por exemplo, hibernam para garantir que durante um período do ano onde faz muito frio e eles não vão conseguir acessar alimentos de forma fácil, eles dormem por um longo período de tempo para garantir que o seu corpo mantenha-se funcionando com o mínimo de capacidade possível, para somente garantir que eles continuem vivos e depois que passar aquele período, aí sim, eles voltam a consumir mais energia, porque também a oferta de alimento vai estar maior. Outro ser vivo que também economiza energia são as plantas. As plantas, no período de outono e inverno, quando ocorre a queda das folhas, estão economizando energia, porque elas sabem que durante aquele período do ano vai faltar o acesso à energia do sol, então é importante que elas economizem a energia que elas conseguiram armazenar para passar por esse período de falta de alimento. Nós, seres humanos, podemos economizar a energia elétrica que nós utilizamos para fazer as nossas tarefas. Por que é importante economizar energia elétrica? Primeiro, porque a sua conta de luz vai vir menor, então você pode diminuir o valor pago. Em segundo lugar, porque diminuindo o consumo de energia elétrica, você pode contribuir para o meio ambiente. É muito importante que você saiba que as grandes indústrias, os grandes comércios são os que mais podem ajudar a reduzir os danos para o meio ambiente, economizando energia. Deixa eu explicar para você um pouquinho como isso funciona. O nosso país, por exemplo, a maior parte da energia elétrica é adquirida através da transformação da energia mecânica para energia elétrica, que vem das hidroelétricas. Na hidroelétrica, o que acontece? Existe um grande lugar que
a água fica parada, represada, e neste lugar, a partir do movimento da água que sai deste lugar para outro, acontece a energia mecânica que depois é transformada em energia elétrica. O que eu preciso que você saiba é que para garantir este lugar que a água fica parada para a construção da hidroelétrica, muitos lugares precisaram ficar inundados. E ali naquele lugar que foi inundado, existiam animais que moravam ali, existiam plantas que viviam ali e às vezes existiam até famílias que precisaram ser tiradas dali e serem levadas para outros lugares. Então, a construção de uma hidroelétrica causa um dano, machuca o meio ambiente. Então, para a gente fazer com que esse machucado não seja tão penoso, tão danoso para o meio ambiente, uma forma é economizando energia. Como que a gente pode economizar energia na nossa casa? Te dei aqui 2 exemplos. Você pode diminuir o tempo de uso do chuveiro elétrico, ao invés de ensaboar o seu corpo durante o banho com o chuveiro ligado. No momento de ensaboar o corpo, você pode desligar o chuveiro e ligar de novo para tirar o sabão do corpo. Outra forma de economizar energia também é tirando da tomada aparelhos que não estão sendo usados. Espero que você tenha gostado dessa aula que continuamos falando da energia e eu vejo você na próxima aula de ciências. Até lá!